Night of Chaos, capítulo 32. Meu Salvador. O lobo prateado percebeu a aproximação do humano pelo canto dos olhos, mas decididamente o ignorou e continuou avançando para a garota. O animal estava decidido a sofrer um ataque para matar um dos humanos à sua frente, mas para sua surpresa, sentiu uma pontada fria na ponta de trás da sua nuca e de repente perdeu toda a sua força. Sua visão começou lentamente a escurecer. Havia sido Fernando, que havia desferido um golpe cortante na nuca do lobo. O monstro contava com sua pele resistente para suportar o golpe. Porém, para seu azar, o jovem tinha um bônus de físico e rasgou sua carne como se fosse manteiga. Fernando olhou para seus status. Seu coração palpitava feito louco. Restava apenas um segundo para o incremento do Anel Domus. Mais um segundo e teria falhado miseravelmente em salvar a garota. Felizmente, ele conseguiu a tempo. Apesar de morto, o lobo estava em uma alta velocidade. Então seu corpo continuou de forma inerte em direção à garota. A mesma continuava olhando para sua amiga com remorso. Raiva e lágrimas escorriam pelos seus olhos, como se já tivesse aceitado seu fim, apenas aguardando a dor de ser mordida até a morte por aquela coisa. Assim que o corpo do lobo bateu na garota, ela chorou em plenos pulmões. Ela apenas gritou e chorou após ser derrubada. Sentindo o peso sobre seu corpo, ela apenas ficou parada, com os olhos fechados, esperando sentir a dor da mordida deste lobo gigante. Continuou chorando e gritando, sabendo que resistir apenas traria mais dor. Porém, não importava quanto tempo passasse, a dor nunca vinha. Foi nesse momento que criou coragem e olhou para cima. Um par de olhos gigantes estavam logo acima dela. Era o lobo. Ela queria gritar novamente, mas o peso da criatura já a estava sufocando e não conseguia reunir ar o suficiente, então apenas gemeu baixinho, chorando. Então ouviu uma voz ao seu lado. Você tá bem, moça? Ao ouvir a voz, a garota se assustou. Ela receosamente olhou para a esquerda e viu um jovem pálido olhando calmamente, o que a deixou chocada. O jovem se abaixou e empurrou o corpo do lobo morto para o lado. Foi só então que a garota percebeu que a criatura já estava morta. Alguém matou o lobo e salvou sua vida. Ela estava eufórica, não sabia se ria ou chorava de tanta felicidade e nervosismo. Antes que pudesse reagir, o rapaz segurou sua mão e a puxou para cima abruptamente. A garota tremia tanto que quase voltou a cair no chão novamente, mas foi segurada novamente pelo rapaz. Foi só então que ela deu uma boa olhada nele. Parecia um garoto em torno de 18 anos, com o cabelo bagunçado e o rosto pálido e inexpressivo. Você não parece ferida. Tá tudo bem? Fernando voltou a perguntar. Eu acho. Acho que sim. Ela estava tão nervosa após quase ser morta que mal conseguiu reunir forças para falar. Vendo que a moça estava bem, ele assentiu e correu para o próximo lobo. Os companheiros de Fernando chegaram logo depois. Eles apenas o viram parar por um momento, enquanto observava a luta da equipe 1, e logo em seguida tinha disparado a toda velocidade e salvado alguém. Ele por acaso era o Superman ou o quê? Fernando se dirigiu para o último lobo que restava lutando com a equipe da moça. Ao ver reforços chegando e observando sua amiga ser salva, eles deram um suspiro de alívio. O guia do grupo deles ficou perplexo ao ver alguém matar um dos lobos com um único golpe, de forma limpa e rápida. Mas independente de sua surpresa, ele ficou feliz. Afinal, perder um dos recrutas antes mesmo da missão começar seria lamentável. Ele talvez fosse punido após entregar o relatório no final da missão. Felizmente, alguém conseguiu chegar a tempo. Fernando chegou ao lado do lobo e imediatamente esfaqueou com uma espada, mas ao contrário de antes, onde ele perfurou a pele do lobo como se fosse manteiga, agora o seu golpe teve grande resistência e apenas conseguiu perfurar a superfície da carne. Isso o deixou incomodado. A diferença de 3 pontos de status é tanta assim? Sem seu bônus, sua força não era tão impressionante como antes. Mas, obviamente, ainda era maior que a maioria dos recrutas e ele conseguiu causar bem mais dano do que os outros. Mas definitivamente não poderia causar uma morte instantânea. Além disso, o guia e os outros dois rapazes pareciam exaustos da luta e não conseguiam lutar adequadamente. Logo que os outros membros do grupo de Fernando chegaram, não avançou à frente para o lobo, batendo com o escudo no focinho da criatura. Assim que ela iria revidar, uma flecha desviou seu torso e o fez uivar. Kelly, com sua mira precisa, conseguiu acertar em cheio. Lance e Carol nos atacaram, tentando chamar sua atenção. Quando Fernando viu isso, ele aproveitou para perfurar a criatura novamente. Mas ao contrário das suas expectativas, o monstro ignorou os outros e estava focado nele, aquele que causou o maior dano inicial. A criatura sabia que dar as costas para esse humano seria um erro fatal. Apesar de resistir, o inevitável aconteceu. Com tantas pessoas atacando, o lobo sucumbiu em pouco tempo. Uivando fracamente, desabou no chão, sem vida. Neste momento, Ronald
Edmund e Emily também chegaram. A Roy havia se juntado aos outros dois do lado do lobo ferido. Afinal, ela errou uma das flechas inteiramente devido ao seu nervosismo e estava receosa de lutar com o que se movimentava muito. Felizmente, o animal estava muito ferido da flecha de Kelly, e a queda que sofreu em alta velocidade graças a isso, os três conseguiram lidar com ele rapidamente. Porra, Fernando, como você matou aquele último lobo tão rápido? Lance perguntou entusiasmado. Realmente, até eu estou surpresa. Como você ficou tão forte, matando essas coisas ferozes tão rápido? Todos tivemos que dar tudo da gente para derrubar apenas um e em 5 pessoas. Carol disse, obviamente sem contabilizar Tom, que se acovardou. Não só isso. O primeiro que enfrentamos foi Fernando, que matou sozinho. Eu e o Sr. Edmund não tivemos que fazer praticamente nada. Horace disse, sorrindo. Todos estavam olhando para o jovem pálido com curiosidade. Afinal, ele demonstrou uma força anormal. Mesmo os guias Simon e Edmund estavam curiosos com a força absurda desse jovem. Há cerca de 4 semanas atrás, eles mal conseguiram lutar com os encrenqueiros da equipe 1 e quase tomaram uma surra. Agora, após um árduo treinamento, todos melhoraram muito e se sentiram mais confiantes. Mas ninguém havia evoluído tanto quanto Fernando. O jovem se sentiu um pouco inquieto. Normalmente ele não gostava de chamar atenção, mas devido às circunstâncias, foi necessário. Não é nada demais, a recompensa que ganhei me ajudou. Esse item me permite aumentar minha força por alguns segundos em troca de mana. Se dependesse da minha própria força, eu não conseguiria lidar com isso sozinha. Fernando explicou sem jeito, enquanto apontava para o anel em seu dedo. O que Fernando disse foi meio verdade e meio mentira. Ele realmente dependia do anel para aumentar a força, e não precisava esconder isso, já que foi recompensa recebida em meio a muita gente. Mas mesmo sem o bônus, ele tinha certeza que conseguiria matar um lobo patriado sozinho. Apenas demoraria mais. Isso é claro, contando apenas com sua força física. Se ele fosse usar flechas de fogo ou passos de tirânico, ele poderia matar esse lobo com um único ataque também. Porém, Raul e Gal recomendaram fortemente que ele jamais demonstrasse sua magia ou habilidades para os outros, já que poderia causar-lhes problema. Ele só usaria se fosse extremamente necessário. Ouvindo a explicação de Fernando, todos ficaram em choque. Este item é realmente tão poderoso? Ao ver o item e ouvir o que ele disse, Edmund e Simon finalmente entenderam. Então você conseguiu um anel Thomas durante o primeiro treinamento? Deu sorte, rapaz. Nunca vi eles darem uma recompensa tão extravagante para as recrutas antes. Edmund disse surpreso. O homem narigudo não entendia como o salão de recepção daria um item tão bom para um recruta. Ele sabia que a Legião dos Leões Dourados produzia poucos anel-domos e a maioria era distribuída nas cidades importantes da Legião. Então, como um recruta aleatório poderia receber um? Se fosse Josh, o raro talento que era sempre comentado pelos superiores, ele poderia entender. Mas esse jovem não estava sequer na equipe 1. Como ele poderia pôr as mãos nisso? Enquanto o grupo discutia, o guia da equipe que eles ajudaram chegou ao lado deles, juntamente com os outros membros. Muito obrigado pela ajuda antes. Se não fosse por vocês, certamente teríamos tido uma baixa. O guia disse ao olhar para a garota ao lado. Vendo isso, a garota, que parecia um pouco letárgica, deu um passo à frente e olhou Fernando nos olhos. Obrigado por salvar minha vida, Senhor. Se não fosse por você... A garota quase começou a chorar ao se lembrar do lobo correndo em sua direção e a sua amiga abandonando-a para virar ração. Lembrando-se disso, ela olhou para a mulher que havia deixado-lhe para morrer com chamas nos olhos. Percebendo isso, a garota chamada Cynthia apenas baixou a cabeça em vergonha. Ela não tinha o que dizer. Como estava distante, ela tinha tempo suficiente para atirar uma flecha, mas temia que o lobo pudesse avisá-la. Depois de um instante, a moça que foi salva por Fernando se recompôs. Meu nome é Lina, da equipe 11. Eu já tive antes, no campo de treinamento, mas não me lembro seu nome, Senhor. A garota disse envergonhada. Na verdade, todas as equipes deste bloco tinham visto vagamente a equipe 2. Já que era a segunda equipe, logicamente atraria atenção, mas poucos no campo de treinamento sabiam o nome dos membros dela. Meu nome é Fernando. Respondeu calmamente. Ah, ok, Fernando. Então, se precisar de qualquer coisa, basta dizer. Eu te devo minha vida. Lina disse timidamente. Todos olharam estranhamente para Fernando para ver o que ele diria. Afinal, essa era uma situação inusitada. Eu só fiz o que eu deveria fazer, não se preocupe com isso. Fernando falou secamente, tentando permanecer calmo, mas por dentro seu coração tremeu levemente. A sensação de salvar alguém e ser agradecido era realmente boa. Mas o que abalou foi a ter uma linda garota dizendo que faria qualquer coisa por ele. Apesar de tentar se manter sempre calmo e composto desde que chegou a este mundo, no fundo, ele ainda era um rapaz tímido de 18 anos, sem qualquer experiência de cunho sexual. Vendo a reação indiferente de Fernando, Carol deu um suspiro de alívio. Ela não sabia porquê, mas sentiu uma pitada de ciúmes.
Por que eu sentiria isso? A gente nem tem nada. E eu também já rejeitei ele antes, mesmo sem querer. A garota ficou ainda mais emocionada ao ver que seu salvador não havia pedido nada e apenas ajudou de bom coração. De qualquer forma, senhor Fernando, se precisar de qualquer coisa, basta dizer. Lena disse de forma decidida. Seus membros de equipe não disseram nada, afinal não tinham direito. Foi devido a um erro deles que ela quase foi morta. Fernando não sabia o que dizer e apenas assinou com a cabeça. Vendo o consentimento do jovem, Lena sorriu. Após terminar de falar com a equipe 11, Fernando e seu grupo observavam a situação com as outras equipes. De mais de 20 globos anteriormente restavam apenas 5. Os mesmos já estavam cercados e logo seriam mortos. Não era necessário que ajudassem. Enquanto o grupo discutia sobre a luta, Fernando se lembrou de algo, então caminhou até o último lobo que mataram e sacou sua espada. Notando as ações do jovem, vários ao redor olharam para ele, curiosos sobre o que iria fazer. Para surpresa deles, ele cavou a espada no peito do lobo e começou a abrir um buraco em sua carne. Vendo as ações de Fernando, todos pareciam chocados. Por que ele faria algo tão bárbaro? Vendo o sangue escorrendo e a carne à mostra, muitos ficaram abalados. Apesar de terem matado os lobos, fizeram isso num momento de adrenalina. Ao ver melhor o cadáver morto, sentiram um certo peso no coração. Eles realmente haviam matado isso? Deve-se saber que a maioria deles vivia em países bem desenvolvidos e nunca tiveram que matar qualquer animal antes. Carol se sentiu tonta ao ver o sangue. De repente ela lembrou que suas mãos ainda estavam encharcadas do sangue do lobo que matou. Ela se sentiu mal por matar, mas sabia que não tinha escolha. Ignorando a reação de todos, Fernando continuou cortando a carne e abrindo o peito do animal. Ele já havia feito alguns bicos numa fazenda quando morava na sua cidade natal, na qual teve que matar e limpar um porco. Então não se sentiu tão mal, mas não se sentiu extremamente bem também. Não aguentando mais a situação estranha, Emily, que estava prestes a vomitar, gritou. O que você tá fazendo, Fernando? Você por acaso virou algum maníaco? Você acha que agora é o Hannibal? Além de matar, você ainda fatia o pobre lobo? Qual é o seu problema? Emily enviou uma enxurrada de reclamações. Realmente, por que fazer isso? Lance disse ao lado. Até mesmo Carol e Ronald não defenderam Fernando. Afinal, o que ele estava fazendo era realmente estranho. Até mesmo a garota que ele salvou, Lina, se sentiu extremamente estranha ao ver seu salvador fazendo algo tão bizarro. Ouvindo as reclamações, Fernando olhou para eles como se fossem idiotas. Se vocês tivessem lido o livro que eu lhes emprestei, saberiam o que eu estou fazendo. Respondeu um pouco incomodado com as críticas e olhares de nojo. Edmundo estava sorrindo. Parecia que esse rapaz não era só forte, como também esperto. Ele havia pesquisado informações a respeito deste mundo. Eu não sei do que vocês estão reclamando. Fernando está simplesmente fazendo o lógico. Vocês estão com pena do lobo? Podem ser idiotas. Ele está morto. Se estivesse vivo, mataria vocês. Nós estamos na Terra. Fraqueza nesse mundo significa morte. E eu já havia explicado para vocês, cabeça de vento. Cada criatura mágica nesse mundo tem cristais dentro de si. Apesar de não serem goblins e não contarem para a missão, essas criaturas são valiosas e podem ser vendidas facilmente. Na verdade, não só os cristais, como várias partes do corpo são preciosas. Servem tanto como alimento quanto para proteção alquímica, mágica e metalúrgica e vários outros fins. Esses lobos são basicamente uma pilha de dinheiro. Se eu não fosse um guia responsável pela missão, até mesmo eu gostaria de pegar alguns saques desses lobos. Edmund disse, com os olhos brilhando ao ver os corpos dos lobos de prata. Ao ouvir isso, muitos estavam chocados. Então eles teriam que desmembrar corpos de criaturas para sobreviver neste mundo? As coisas poderiam piorar?